O vento de dezembro cortava o casaco de lã de Catherine Dalton como a lâmina de um açougueiro em carne fresca. E a nuvem de poeira da diligência que partia poderia muito bem ser a última fumaça de suas esperanças moribundas. Ela ficou parada no meio da única estrada de terra de Lusk, no Wyoming. Seu baú de viagem estava a seus pés, e seu coração martelava contra as costelas. A realidade de sua situação a atingiu como uma onda fria. O cocheiro se recusou a esperar sequer 5 minutos enquanto ela pegava seus pertences na pensão. E agora ela via a diligência desaparecer na tarde cinzenta de dezembro, levando com ela sua única passagem garantida para Cheyenne, onde seu cargo de professora a aguardava. Catherine levou as mãos enluvadas ao rosto, forçando-se a respirar lentamente. Isso apesar do pânico que arranhava sua garganta. Ela tinha 22 anos, sozinha em uma cidade onde parara apenas para passar a noite. E a próxima diligência não chegaria por mais uma semana, segundo o horário. O aviso estava afixado do lado de fora da bilheteria, agora fechada. O ano era 1884, e uma mulher viajando sozinha já era uma situação precária. Pior ainda era ficar presa em uma rude cidade de fronteira com fundos limitados e o inverno se instalando com força. A rua estava quase vazia no frio cortante. Havia apenas alguns cavalos amarrados do lado de fora do salão e um cachorro fuçando o lixo perto do armazém geral. Catherine pegou seu baú, lutando com o peso, e o carregou em direção à pensão onde passara a noite anterior. A senhora Henderson, a proprietária, mas os fundos de Catherine eram severamente limitados. Ela tinha dinheiro para talvez mais 3 noites de hospedagem e refeições, se fosse cuidadosa. Mas depois disso, ela estaria em apuros. Ela estava a meio caminho dos degraus da pensão quando ouviu o ranger de rodas de carroça atrás dela. Catherine se virou e viu uma carroça de frete parando. Sua caçamba estava carregada de suprimentos cobertos por lonas. O homem que a dirigia acionou o freio e desceu com uma graça natural. Uma graça que falava de anos na cela. Ele era alto, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos, com cabelos escuros que precisavam de um corte. Seus olhos tinham a cor da água de um riacho no verão. Seu casaco de pele de ovelha estava gasto, mas bem conservado. E suas botas mostravam o couro arranhado do trabalho duro. Senhorita, parece que você acabou de perder algo importante, ele disse. Sua voz tinha um sotaque caloroso que sugeria origens texanas. Ele tocou a aba do chapéu educadamente. Seu olhar era direto, mas respeitoso. Catherine endireitou a coluna, determinada a não parecer tão desesperada quanto se sentia. A diligência partiu sem mim. Eu só me atrasei 5 minutos para voltar. Mas o cocheiro não quis esperar. O queixo do cowboy se contraiu. Deve ser o Clem Morrison. Ele tem um gênio ruim e nenhuma paciência com quem não está exatamente onde ele espera. Para onde você estava indo? Para Cheyenne. Tenho um cargo me esperando lá, lecionando na academia de moças. Sou esperada até 5 de janeiro, e a próxima diligência só sai bem depois dessa data. A voz de Catherine permaneceu firme, apesar do medo que se enrolava em seu estômago. Ela havia trabalhado muito para conseguir aquele cargo. Havia deixado a fazenda de sua família em Nebraska contra a vontade de seu pai. Estava determinada a fazer seu próprio caminho no mundo. O cowboy a estudou por um momento, com uma expressão pensativa. Eu mesmo estou indo nessa direção, ou perto o suficiente. Tenho um rancho a cerca de 30 milhas a oeste de Cheyenne. Eu poderia levá-la até lá se estiver disposta a viajar de carroça de frete. Não será tão confortável quanto a diligência, mas é bem melhor do que ficar presa aqui por uma semana ou mais. O primeiro instinto de Catherine foi recusar. Aceitar a ajuda de um homem estranho, viajar sozinha com ele pelo que provavelmente seriam vários dias. Era exatamente o tipo de risco sobre o qual sua mãe a havia alertado. Mas que escolha ela tinha? Ela não podia se dar ao luxo de ficar em Lusk indefinidamente. E chegar atrasada ao seu cargo de professora poderia significar perdê-lo completamente. Agradeço a oferta, mas nem sei o seu nome, disse ela com cuidado. Bennett Sawyer, senhorita. Sou dono de um rancho de gado chamado Double S, a cerca de 15 milhas depois de Fort Laramie. Estive em Lusk pegando suprimentos e alguns equipamentos que encomendei do leste. Estou voltando para casa amanhã de manhã, ao amanhecer. Ele fez uma pausa, parecendo sentir a hesitação dela.
Eu entendo se você estiver desconfortável com o arranjo. Não é apropriado viajar sozinha com um homem que você não conhece. Mas eu lhe dou minha palavra de que a tratarei com total respeito. Você tem minha palavra de cavalheiro, embora eu saiba que isso pode não significar muito vindo de um estranho. Havia algo honesto em seu rosto, algo que fez Catherine querer confiar nele. Isso apesar de todos os sinos de alerta que sua mente prática estava tocando. Ela sempre se orgulhou de ser uma boa juíza de caráter, e Bennett Sawyer não tinha a aparência de um homem que quisesse fazer mal. Seus olhos eram firmes e claros, e havia uma qualidade direta em sua maneira de ser. Isso sugeria que ele dizia o que pensava e pensava o que dizia. Nós pararíamos em Fort Laramie? Catherine perguntou. Se parássemos, eu poderia enviar um telegrama para a academia explicando o meu atraso. Passaríamos por lá, confirmou Bennett. Devemos chegar lá no segundo dia, se o tempo se mantiver. E, senhorita, se isso a fizer se sentir mais segura, posso providenciar para que você fique no forte durante a noite, enquanto eu acampo do lado de fora. A esposa do comandante é uma senhora respeitável, que provavelmente ficaria feliz em lhe fornecer uma cama adequada para a noite. A oferta era generosa demais para recusar, e Catherine se viu concordando antes que pudesse pensar duas vezes. Muito bem, Sr. Sawyer. Eu aceito sua gentil oferta. Meu nome é Catherine Dalton. Prazer em conhecê-la, senhorita Dalton. Bennett sorriu, e isso transformou todo o seu rosto, suavizando as linhas duras esculpidas pelo sol e pelo vento. Estou hospedado na mesma pensão de onde você acabou de sair, a menos que eu esteja enganado. Por que você não se acomoda de volta para a noite e eu a buscarei ao amanhecer? Precisaremos começar cedo se quisermos avançar bem amanhã. Catherine concordou, e Bennett insistiu em carregar seu pesado baú de volta para a pensão, apesar de seus protestos. A senhora Henderson ergueu as sobrancelhas quando os viu juntos, mas não fez nenhum comentário além de concordar em preparar um café da manhã cedo para ambos os viajantes. Catherine passou o resto da tarde em seu pequeno quarto, consertando um rasgo em seu segundo melhor vestido, e tentava não pensar muito no risco que estava correndo. Ela sempre fora cautelosa, prática, a filha mais velha responsável que ajudou a criar seus 4 irmãos mais novos. Isso enquanto a saúde de sua mãe declinava. Esta viagem para o oeste tinha sido seu primeiro ato real de independência. E agora ela estava prestes a passar vários dias sozinha com um cowboy que conhecera há apenas algumas horas. Naquela noite, no jantar, Catherine teve a chance de observar Bennett mais de perto. Ele comia com boas maneiras, apesar de suas roupas rústicas, e falava educadamente com a senhora Henderson, perguntando sobre seu reumatismo e elogiando sua comida com o que parecia ser um apreço genuíno. Ele não bebeu álcool com a refeição, apenas café. E quando outro hóspede, um garimpeiro de aparência rude, fez um comentário grosseiro sobre uma mulher viajando sozinha. A expressão de Bennett ficou fria de uma forma que fez o homem se desculpar imediatamente. Você lidou bem com isso, disse Catherine em voz baixa depois que o garimpeiro se retirou para seu quarto. Bennett deu de ombros. Um homem deve respeitar as mulheres, independentemente das circunstâncias. Minha mãe me ensinou a acreditar que a reputação de uma mulher é sagrada. E qualquer homem que a prejudique com palavras descuidadas não vale o ar que respira. Ele fez uma pausa, depois acrescentou, com uma ponta de preocupação nos olhos. Você tem certeza sobre viajar comigo amanhã, senhorita Dalton? Eu falei sério sobre tratá-la com respeito, mas entendo se você mudou de ideia. Eu poderia lhe emprestar os fundos para uma estadia mais longa aqui, se isso for mais confortável para você. A oferta tocou Catherine mais do que ela gostaria de admitir. Um homem disposto a emprestar dinheiro a uma estranha era, ou um tolo ou genuinamente gentil. E Bennett Sawyer não lhe parecia um tolo. Eu não mudei de ideia. Preciso chegar a Cheyenne e sua oferta é minha melhor opção. Além disso, acredito que você é um homem honrado, Sr. Sawyer. Espero provar que você está certa, senhorita Dalton. Eles se separaram após o jantar, e Catherine ficou acordada por um longo tempo em sua cama estreita. Ela ouvia o vento uivar ao redor dos beirais da pensão. Dezembro no Wyoming era terrivelmente frio, e ela se viu esperando que o tempo se mantivesse bom o suficiente para chegarem a Fort Laramie em segurança. Ela pensou no olhar firme de Bennett Sawyer e em sua cortesia cuidadosa. E algo quente tremeluziu em seu peito, apesar de seus esforços para manter uma distância emocional adequada. A manhã chegou cedo demais,
com a escuridão ainda espessa lá fora e o gelo cobrindo o interior de sua janela. Catherine vestiu suas roupas mais quentes, colocando 2 anáguas sob a saia de lã, e adicionou um chale grosso sobre o casaco. Ela arrumou seu baú eficientemente, certificando-se de que seus preciosos livros de ensino estivessem embrulhados em roupas extras para proteção. E desceu as escadas assim que a primeira luz cinzenta do amanhecer começou a se espalhar pelo horizonte. Bennett já estava esperando, sua carroça parada em frente à pensão e seus cavalos batendo as patas no frio. Ele preparou um espaço para ela na caçamba da carroça. Arranjou alguns de seus suprimentos para criar uma área abrigada onde ela pudesse se sentar com alguma proteção contra o vento. Ele até espalhou vários cobertores grossos sobre um assento improvisado feito de caixotes de suprimentos. "Bom dia, senhorita Dalton", disse ele, sua respiração formando uma nuvem branca no ar congelado. "Espero que tenha dormido bem. Temos um longo dia pela frente." "Bom dia, Sr. Sawyer. Dormi adequadamente, obrigada." Catherine aceitou a mão dele enquanto ele a ajudava a subir na carroça. Ela tentou ignorar a forma como seu coração disparou com o breve contato. Ele tinha mãos fortes, ásperas pelo trabalho, mas gentis, e seu toque foi breve e apropriado. A senhora Henderson trouxe uma cesta com pão, queijo e maçãs para a viagem, e Bennett pagou-a generosamente, apesar dos protestos da dona da pensão. Então eles estavam saindo de Lusk, enquanto o sol se erguia no horizonte leste. Pintava as planícies cobertas de neve em tons de rosa e dourado. A paisagem se estendia infinitamente em todas as direções. Era interrompida apenas por ocasionais bosques de choupos ao longo de leitos de riachos congelados, e por cumes distantes que se erguiam como ossos antigos contra o céu. O assento da carroça era largo o suficiente para que Catherine e Bennett se sentassem com uma distância apropriada entre eles. E ela ficou grata por sua consideração. O frio era intenso, penetrando em suas camadas de roupa, apesar dos cobertores que ele havia fornecido. Mas o céu permanecia claro, e o vento estava relativamente calmo. Bennett conduzia os cavalos com facilidade praticada, sua atenção na estrada à frente. Ocasionalmente, ele apontava marcos ou animais selvagens. "Aquele cume ao sul marca onde o rio North Platte corre", disse ele depois de viajarem por 1 hora. "Seguiremos por ele a maior parte do caminho até Fort Laramie. O rio está congelado nesta época do ano, mas na primavera ele corre alto e rápido com o degelo das montanhas." "Há quanto tempo você tem seu rancho?" Catherine perguntou, curiosa sobre este homem que viera em seu socorro. "4 anos agora. Comecei com nada além de um pedaço de terra que reivindiquei e cerca de 20 cabeças de gado que trouxe do Texas. Foi um trabalho duro para construí-lo, mas agora tenho perto de 200 cabeças e 4 bons homens trabalhando para mim. Criamos gado de corte, vendemos para os postos do exército e para compradores em Cheyenne. É uma boa vida, um trabalho honesto." O orgulho coloria sua voz, e Catherine podia ver a satisfação em seu rosto quando ele falava de seu rancho. "Você veio do Texas originalmente?" "Nasci e fui criado em um rancho perto de San Antônio. Meu pai tinha uma grande propriedade lá, milhares de acres e centenas de cabeças de gado. Aprendi a cuidar de ranchos com ele, mas quando ele morreu, o rancho foi para meu irmão mais velho, de acordo com o testamento. Eu poderia ter ficado trabalhando para ele, mas queria construir algo meu. Então peguei minha herança, por menor que fosse, e fui para o norte, em busca de oportunidades. Encontrei-as no território do Wyoming." Ele olhou para ela com um leve sorriso. "E você, senhorita Dalton? De onde você é?" "De Nebraska, de uma fazenda perto de Omaha. Meu pai cultiva milho e trigo, e minha mãe criou 6 filhos antes de sua saúde falhar. Sou a mais velha e passei a maior parte da minha vida ajudando a cuidar dos meus irmãos mais novos." Catherine fez uma pausa, lembrando-se dos dias intermináveis de lavar, cozinhar, remendar, ensinar as primeiras letras aos pequenos. "Eu amo minha família, mas queria algo mais do que apenas esperar para me casar com um fazendeiro vizinho e começar todo o ciclo novamente. Eu queria usar minha mente, ensinar, ter alguma independência. Então, quando vi o anúncio de uma vaga de professora em Cheyenne, me candidatei apesar das objeções do meu pai. Ele achava impróprio uma mulher solteira viajar para o oeste sozinha e arranjar um emprego." "Mas você veio mesmo assim?" observou Bennett. "Eu vim. Suponho que isso me torna rebelde aos olhos dele."
Eu diria que isso a torna corajosa. O tom de Bennett era sério, e quando Catherine olhou para ele, viu um respeito genuíno em sua expressão. É preciso coragem para ir contra as expectativas da família e seguir por conta própria. A maioria das pessoas nunca faz isso. Apenas segue o caminho traçado para elas, quer isso as faça felizes ou não. Eles conversaram durante toda a manhã. A conversa fluía facilmente, apesar de serem estranhos até o dia anterior. Catherine se viu genuinamente apreciando a companhia de Bennett. Ele era inteligente e bem-falante, apesar de sua falta de educação formal. Tinha um senso de humor seco que a fazia rir. Ele fazia perguntas ponderadas sobre seus planos de ensino e ouvia atentamente suas respostas. Tratava suas opiniões com uma seriedade que ela raramente experimentava, mesmo de homens que se consideravam educados e esclarecidos. Por volta do meio-dia, Bennett parou a carroça perto de um riacho congelado para descansar os cavalos e comer o almoço que a senhora Henderson havia preparado. Ele fez uma pequena fogueira para ferver café, e eles se sentaram em um tronco caído. Comeram pão e queijo enquanto os cavalos mastigavam a aveia de seus sacos de ração. O sol brilhava forte no céu, e pela primeira vez desde que a diligência a abandonara, Catherine sentiu algo como otimismo sobre sua situação. "Quão longe estamos de Fort Laramie?" Ela perguntou enquanto Bennett lhe servia uma caneca de estanho de café quente. "Devemos chegar lá amanhã à tarde, se o tempo se mantiver. A estrada fica mais difícil a partir daqui, no entanto. Estaremos subindo para terras mais altas, e há mais chance de encontrar neve." Ele estudou o céu com o olho treinado de alguém que passou anos lendo os sinais do tempo. "Aquelas nuvens se formando a oeste me preocupam um pouco. Pode significar que uma tempestade está chegando." Catherine seguiu seu olhar e viu as nuvens distantes se acumulando no horizonte, escuras e pesadas. "Devemos voltar?" "Não adianta. Já estamos a meio caminho e Lusk não tem nada que Fort Laramie não tenha de melhor. Só precisamos seguir em frente e esperar que fiquemos à frente dela." O tom de Bennett era prático, mas Catherine podia ver a preocupação em seus olhos. Eles viajaram durante a tarde, e a temperatura parecia cair a cada hora que passava. As nuvens que Bennett havia apontado se aproximaram, engolindo o céu azul pouco a pouco. Até que o mundo inteiro pareceu cinzento e pesado. Quando acamparam para a noite, a neve começava a cair em flocos esparsos que giravam no vento crescente. Bennett encontrou um local abrigado sob uma saliência de rocha. Ali ele poderia fazer uma fogueira com alguma proteção do tempo. Ele trabalhou eficientemente, desatrelou os cavalos e os esfregou antes de cobri-los com cobertores, e os amarrou onde teriam algum abrigo. Então ele fez uma boa fogueira e esticou uma lona da face da rocha até sua carroça, criando um abrigo rústico. "Você deveria dormir na caçamba da carroça", ele disse a Catherine enquanto preparava uma refeição simples de feijão e bacon. "Tenho muitos cobertores e você ficará mais aquecida lá do que no chão. Eu dormirei perto do fogo e o manterei aceso durante a noite." "Isso não parece justo?" protestou Catherine. "Você esteve dirigindo o dia todo." "Estou acostumado, senhorita Dalton. Já dormi ao relento em condições piores do que esta mais vezes do que posso contar. Por favor, descansarei mais tranquilo, sabendo que você está aquecida e confortável." Seu tom não deixava espaço para discussão, e Catherine se viu concordando. Isso apesar de sua culpa por pegar o arranjo de dormir mais confortável. A neve caiu mais forte enquanto eles comiam. Flocos grossos que se acumulavam na lona e se agarravam às suas roupas. Bennett manteve o fogo ardendo forte e eles se amontoaram perto de seu calor. Catherine sentada em um caixote coberto por um cobertor, enquanto Bennett sentava no chão com as costas contra uma roda da carroça. As chamas dançantes lançavam sombras mutáveis em seu rosto, destacavam a linha forte de sua mandíbula e a expressão pensativa em seus olhos. "Fale-me sobre seu rancho", disse Catherine, querendo ouvir sua voz para se distrair do uivo crescente do vento. "Como ele é?" O rosto de Bennett suavizou-se enquanto ele falava. "É uma terra linda, senhorita Dalton. O rancho fica em um vale com as montanhas Laramie se erguendo a oeste. Há um riacho que corre pela propriedade o ano todo. Nunca seca, mesmo nos verões mais quentes. A casa ainda não é grande coisa, apenas uma cabana, na verdade, mas é sólida e bem vedada contra o tempo. Eu mesmo a construí com a ajuda dos meus homens. Há um celeiro para os cavalos e um alojamento para os peões, e boas pastagens que se estendem por milhas."
Ele fez uma pausa, olhando para o fogo. Às vezes, fico na minha varanda à noite e olho para a terra, e mal consigo acreditar que é minha, que construí algo real e duradouro com minhas próprias mãos. A saudade em sua voz tocou algo profundo no peito de Catherine. Ela entendia aquele sentimento, aquele desejo de criar algo significativo, de deixar uma marca no mundo. Era por isso que ela havia seguido a carreira de professora, apesar da desaprovação de seu pai. Por isso ela estava disposta a viajar centenas de milhas sozinha para assumir um cargo que pagava pouco, mas lhe oferecia independência. Parece maravilhoso, disse ela suavemente. Você deveria se orgulhar do que conquistou. Eu me orgulho, mas às vezes é solitário. Um rancho precisa do toque de uma mulher para ser realmente um lar, não apenas um lugar onde os homens trabalham e dormem. Bennett olhou para ela, depois desviou o olhar rapidamente, como se tivesse dito mais do que pretendia. Peço desculpas. Isso foi inadequado. Não, não foi. Foi honesto. Catherine surpreendeu a si mesma com sua ousadia. Mas algo na intimidade de sentar perto do fogo enquanto a neve caía ao redor deles fazia as restrições sociais normais parecerem distantes e sem importância. Eu entendo o que você quer dizer. Passei minha vida inteira em uma casa cheia de gente. E às vezes acho que vou gostar do silêncio de morar sozinha. Mas outras vezes me preocupo que independência possa ser outra palavra para a solidão. Talvez sejamos ambos tolos por escolher um caminho difícil quando havia outros mais fáceis disponíveis, disse Bennett com um leve sorriso. Ou talvez sejamos corajosos, como você disse esta manhã. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o estalar do fogo e o sussurro da neve caindo. Eventualmente, Bennett insistiu que Catherine se retirasse para a caçamba da carroça. Lá ele havia arrumado cobertores em um ninho que era surpreendentemente confortável. Ela ficou deitada, enrolada em lã e lona, observando pela fresta da lona enquanto Bennett alimentava o fogo, e se acomodava no chão perto de seu calor. Ela deveria estar com medo, sozinha na natureza selvagem com um homem estranho. Mas, em vez disso, sentia-se mais segura do que nas últimas semanas. Havia algo sólido e confiável em Bennett Sawyer, algo que a fazia confiar nele de uma forma que ela confiava em poucas pessoas em sua vida. Catherine acordou várias vezes durante a noite com o som de Bennett se movendo. Ele adicionava lenha ao fogo ou verificava os cavalos. Cada vez que o via de vigia, sentia uma onda de gratidão e algo mais quente que ainda não estava pronta para nomear. Quando finalmente acordou de vez, a luz cinzenta do amanhecer filtrava-se pela neve que caía. E Bennett estava fazendo café sobre um fogo que ele havia reavivado, fresco e quente. Bom dia, disse ele quando a viu se mexer. Espero que tenha dormido bem. Temos cerca de 6 polegadas de neve nova e ainda está caindo. Precisamos seguir em frente logo se quisermos chegar ao forte antes que isso piore. Catherine levantou-se rigidamente da carroça, seus músculos protestando contra o frio na cama improvisada. Bennett havia aquecido água, e ele virou as costas educadamente, enquanto ela fazia suas abluções matinais apressadas atrás da carroça. Eles tomaram um café da manhã rápido, com o pão que sobrou e café quente. Então Bennett atrelou os cavalos enquanto Catherine enrolava os cobertores e ajudava a preparar a carroça para a viagem. O mundo havia se transformado durante a noite em uma paisagem de branco e cinza. A neve cobria tudo, e mais caía firmemente de um céu de chumbo. O vento havia aumentado, soprando a neve em lençóis horizontais que picavam a pele exposta, e tornava difícil ver a mais de 50 pés à frente. Bennett ajudou Catherine a subir na carroça e a envolveu com cobertores extras antes de tomar seu assento e incitar os cavalos a avançar. A viagem foi lenta e difícil. A estrada mal era visível sob a neve, marcada apenas pelo caminho ligeiramente mais claro entre as árvores e arbustos de cada lado. Bennett dirigia com intensa concentração, o queixo cerrado e os olhos constantemente examinando à frente em busca de obstáculos, ou de sinais de que haviam se desviado do curso. Catherine se encolheu em seus cobertores, tentando se manter aquecida e não distraí-lo do trabalho exigente de navegar pela tempestade. Ao meio-dia, a neve caía tão pesadamente que a visibilidade foi reduzida a apenas alguns metros. O vento havia se transformado em um uivo que parecia sacudir a própria carroça. E montes de neve se formavam na estrada, fazendo os cavalos lutarem. Catherine podia ver a tensão nos ombros de Bennett e sabia que estavam em sérios apuros.
Há uma cabana de caçador a cerca de 2 milhas à frente. Se a memória não me falha, Bennett gritou por cima do vento. É para estar bem perto desta estrada. Se conseguirmos encontrá-la, podemos nos abrigar lá até que isso passe. E se não a encontrarmos? Catherine perguntou, tentando manter o medo fora de sua voz. Nós vamos, disse Bennett com uma confiança que ela suspeitava ser em parte para o benefício dela. Já passei por ela antes. Só preciso procurar pela cerca de trilhos que marca o desvio. Eles seguiram em frente através da nevasca, os cavalos avançando com as cabeças baixas contra a neve impetuosa. Catherine se viu rezando em silêncio, algo que não fazia com fervor real desde criança. O frio era intenso agora, penetrando em todas as suas camadas e fazendo seus dedos das mãos e dos pés doerem. Isso apesar de suas luvas e botas pesadas. Ela só podia imaginar como Bennett devia se sentir, sentado exposto à força total do vento enquanto dirigia. Justo quando Catherine começava a pensar que teriam que parar e tentar fazer um abrigo ali mesmo. Bennett soltou um grito de triunfo. Ali, a cerca. Catherine espiou através da neve e viu o contorno tênue de trilhos de madeira emergindo do branco. Bennett virou os cavalos e eles seguiram a linha da cerca pelo que pareceu milhas, mas provavelmente foram apenas algumas centenas de metros. Então, uma forma escura surgiu da tempestade. Uma pequena cabana com um telhado caído e um alpendre anexado a um lado. Bennett dirigiu direto para o alpendre, que oferecia um abrigo mínimo, mas era melhor do que deixar os cavalos completamente expostos. Ele se moveu com eficiência praticada, apesar do frio. Desatrelou a parelha e os colocou sob cobertura, esfregando-os e cobrindo-os com todos os cobertores que pôde poupar. Então ele pegou o baú de Catherine com uma mão e o braço dela com a outra. E eles lutaram pela neve até os joelhos até a porta da cabana. A porta estava trancada, mas não com chave. Estava presa com uma simples viga de madeira por dentro, que Bennett conseguiu levantar, alcançando através de uma fresta na moldura mal ajustada. Eles entraram tropeçando, e Bennett imediatamente fechou a porta contra o vento, colocando a viga de volta no lugar. A cabana era pequena, talvez 12 pés quadrados, com uma lareira de pedra ocupando a maior parte de uma parede, e uma simples estrutura de cama de corda no canto. Havia uma mesa rústica, 2 cadeiras e prateleiras ao longo de uma parede que continham alguns suprimentos. O chão era de terra batida, e frestas na argamassa entre os troncos deixavam entrar dedos de ar frio, mas era infinitamente melhor do que estar lá fora na tempestade. Cabana de caçador, explicou Bennett, já se movendo para a lareira onde alguém havia deixado lenha empilhada. A cortesia comum por aqui é que qualquer um pode usá-las em uma emergência, desde que você a deixe em condições tão boas ou melhores do que encontrou. Geralmente você deixa suprimentos, se puder, para repor o que usou. Ele acendeu um fogo em minutos, atiçando as chamas da lenha miúda e depois adicionando pedaços maiores de madeira, até que o calor começou a se espalhar pelo pequeno espaço. Catherine ficou perto da lareira, tremendo de frio e alívio em igual medida. Eles tinham conseguido. Estavam seguros, pelo menos por enquanto. Deixe-me ver suas mãos, disse Bennett parando diante dela. Seu rosto estava vermelho do vento, seu cabelo escuro incrustado de neve, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. Preciso ter certeza de que você não tem queimaduras de frio. Catherine tirou as luvas com os dedos rígidos, e Bennett pegou suas mãos nas dele, examinando-as cuidadosamente. Suas próprias mãos estavam frias, mas fortes, e Catherine sentiu um calor que não tinha nada a ver com o fogo crescente se espalhando por ela com seu toque. Ele olhou para os dedos dela com cuidado, depois assentiu com satisfação. Você está bem. Fria, mas não com queimaduras de frio. Foi mais perto do que eu gostaria, senhorita Dalton. Sinto muito. Eu deveria ter voltado quando vi aquelas nuvens pela primeira vez. Você nos levou para um abrigo. É isso que importa. Catherine olhou para ele, de repente muito ciente de quão perto ele estava, de como suas mãos ainda seguravam as dela. Obrigada, Bennett. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele, e ela viu algo piscar nos olhos dele ao som. Por um longo momento eles ficaram parados, o vento uivando lá fora e o fogo crepitando ao lado deles. E Catherine sentiu o ar entre eles se carregar com algo elétrico e perigoso. Então Bennett soltou as mãos dela e deu um passo para trás, sua expressão cuidadosamente neutra. Devemos aquecê-la adequadamente. Há cobertores naquela estrutura de cama,
e parecem limpos o suficiente. Enrole-se enquanto eu procuro algo para comermos. Catherine fez o que ele sugeriu, enrolando-se nos cobertores mofados, mas úteis. Enquanto isso, Bennett explorava os parcos suprimentos da cabana. Ele encontrou fubá, alguns feijões secos, um pouco de sal e, para sua óbvia alegria, uma lata de café. Ele também encontrou uma panela grande e uma frigideira menor, ambas bem usadas, mas limpas. Parece que vamos comer mingau de fubá no jantar, ele anunciou. Não é chique, mas será quente e farto. E café, graças a Deus. Acho que não conseguiria enfrentar uma noite sem café depois de um dia como este. Ele começou a cozinhar com a mesma competência que demonstrara em tudo o mais. E Catherine se viu relaxando enquanto o observava trabalhar. A cabana estava aquecendo bem, e com a porta trancada e o fogo ardendo, a tempestade lá fora parecia menos ameaçadora. Eles estavam seguros, aquecidos e juntos. E Catherine percebeu, com um sobressalto, que não conseguia pensar em mais ninguém com quem preferiria estar presa. Eles comeram sua refeição simples, sentados no chão perto do fogo, com as costas contra a estrutura da cama. E conversaram enquanto a escuridão caía lá fora. A tempestade continuava, castigando a cabana com vento e neve. Mas dentro de seu pequeno abrigo, parecia quase aconchegante. Bennett contou a ela sobre seu primeiro inverno no Wyoming, quando morou em uma tenda enquanto construía sua cabana. E quase congelou até a morte meia dúzia de vezes. Catherine contou a ele sobre ensinar seus irmãos mais novos a ler, sobre a satisfação que sentia quando um deles finalmente entendia um conceito difícil. Você será uma ótima professora, disse Bennett, sua voz quente de convicção. Qualquer aluno teria sorte em tê-la. Espero que a academia pense assim. Ainda estou nervosa para começar. E se eu não for boa o suficiente? E se eles perceberem que cometeram um erro ao me contratar? Então eles seriam tolos e você encontraria outro cargo onde as pessoas a apreciassem devidamente. Bennett se virou para olhá-la mais diretamente. E à luz do fogo, seus olhos estavam muito verdes. Você é uma das mulheres mais capazes que já conheci, Catherine. Você tem coragem, inteligência e determinação. Essas qualidades a servirão bem, não importa o que você faça. A sinceridade em sua voz fez a garganta de Catherine apertar de emoção. Você mal me conhece. Nos conhecemos ontem. Às vezes, você pode aprender mais sobre uma pessoa em 2 dias de dificuldade do que em 2 anos de convivência comum, disse Bennett em voz baixa. Eu sei que você é corajosa o suficiente para viajar sozinha para um território desconhecido por causa de seus sonhos. Sei que você é gentil o suficiente para ajudar a carregar uma carroça, mesmo que pudesse ter apenas sentado e esperado. Sei que você não reclama, mesmo quando está com frio, com medo e longe de casa. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Catherine sentiu o calor subir em suas bochechas, e não tinha nada a ver com o fogo. E quanto ao seu caráter, Bennett Sawyer, o que eu aprendi sobre você? Que sou um tolo que não sabe o suficiente para voltar quando uma tempestade está chegando. Ele disse com um sorriso autodepreciativo. Não foi isso que eu aprendi. Catherine se surpreendeu com sua ousadia. Mas algo sobre este momento, isolados do mundo em seu pequeno e quente abrigo enquanto a tempestade rugia lá fora, a tornou corajosa. Aprendi que você é honrado o suficiente para ajudar um estranho em necessidade, mesmo que isso signifique se desviar do seu caminho. Aprendi que você coloca o conforto dos outros antes do seu, que trabalha duro e não reclama. Aprendi que você é exatamente o tipo de homem que sua mãe esperava que você fosse quando o ensinou a respeitar as mulheres. A luz do fogo brilhou nos olhos de Bennett, fazendo-os reluzir como joias. E por um longo momento sem fôlego, Catherine pensou que ele poderia beijá-la. Ela podia ver o desejo em seu rosto, podia senti-lo ecoando em seu próprio coração acelerado. Mas então ele desviou o olhar, o queixo trabalhando enquanto ele visivelmente lutava consigo mesmo. Catherine, preciso ser honesto com você sobre algo. Sua voz estava rouca, tensa. Quando me ofereci para levá-la a Cheyenne foi pura gentileza, nada mais. Mas passar estes últimos 2 dias com você, conversando com você, conhecendo você, me vejo sentindo coisas que não deveria sentir. Você é uma mulher com planos, com uma vida inteira pela frente na cidade. Eu sou apenas um rancheiro com mãos calejadas em uma cabana no meio do nada. Não seria certo eu complicar sua vida com meus sentimentos.
O coração de Catherine batia tão forte que ela pensou que ele devia ser capaz de ouvi-lo. E se eu quisesse que você complicasse minha vida? Bennett se virou para ela, sua expressão quase angustiada. Não diga isso a menos que seja sério. Não brinque comigo, Catherine. Não sou sofisticado o suficiente para lidar com jogos. Eu não estou brincando. Catherine estendeu a mão e tocou seu rosto, sentindo a aspereza da barba de 2 dias sob a palma da mão. Eu também sinto, Bennett. Essa conexão entre nós. Eu não a entendo. Não faz sentido lógico, mas eu estaria mentindo se dissesse que não é real. Bennett segurou a mão dela, pressionando-a contra sua bochecha. Seus olhos se fecharam brevemente como em oração ou dor. Sua vida está em Cheyenne. Você tem um cargo de professora, uma chance de ser independente como queria. Não serei o homem que tira isso de você. E se houvesse uma maneira de ter ambos? Catherine sussurrou. E se você não tivesse que ser o homem que tira algo, mas o homem que me oferece algo mais? Bennett abriu os olhos, perscrutando seu rosto. O que você está dizendo? Eu ainda não sei. É muito cedo. Nós acabamos de nos conhecer e provavelmente estou sendo tola. Catherine respirou fundo, tentando organizar o tumulto de emoções dentro dela. Mas eu sei que nunca me senti assim antes, Bennett. Nunca conheci ninguém que me fizesse sentir vista e valorizada como você faz. Nunca senti essa atração por ninguém. Talvez sejam apenas as circunstâncias, o perigo e a proximidade forçada. Mas parece mais do que isso. Parece algo real. O polegar de Bennett traçou a linha do pulso dela, onde ele ainda segurava sua mão. Parece real para mim também. Mais real do que qualquer coisa que senti em anos. Mas, Catherine, eu vivo uma vida dura aqui. O trabalho no rancho é brutal, especialmente no inverno. Não posso lhe oferecer refinamentos da cidade ou uma existência fácil. E não vou pedir que você desista de lecionar. Se houver algo entre nós, tem que ser algo que permita que você seja quem você é, não uma versão diminuída de si mesma. O fato de ele entender isso, de valorizar sua independência e seus sonhos, fez os sentimentos de Catherine se cristalizarem em certeza. Isso não era uma fantasia passageira nascida da proximidade e do perigo. Era algo mais profundo, algo que valia a pena explorar, mesmo que significasse risco e incerteza. Eu preciso aceitar o cargo de professora, disse Catherine lentamente, elaborando enquanto falava. Eu me comprometi com isso e preciso provar a mim mesma que posso fazê-lo. Mas Cheyenne fica a apenas 15 milhas do seu rancho. Isso não é tão longe. E os cargos de professora são por 9 meses do ano. O verão seria livre. A expressão de Bennett era uma mistura de esperança e cautela. Você está sugerindo o que eu acho que está sugerindo? Estou sugerindo que não precisamos decidir tudo agora, esta noite. Estou sugerindo que vejamos onde isso nos leva. Que nos demos uma chance. Catherine sentiu um sorriso puxar seus lábios, apesar da seriedade da conversa. A menos que você tenha mudado de ideia sobre seus sentimentos nos últimos 5 minutos. Nem nos últimos 5 minutos, nem nas últimas 5 horas, nem provavelmente nos próximos 5 anos, disse Bennett. E então ele a estava beijando, seus lábios quentes e gentis contra os dela. O beijo foi doce e cuidadoso. Um começo em vez de uma conclusão. E quando se separaram, Catherine sentiu-se tonta de felicidade e possibilidade. Bennett apoiou a testa na dela, sua respiração acelerada. Estamos indo rápido, ele murmurou. Talvez rápido demais. Talvez, Catherine concordou. Ou talvez, quando algo está certo, você simplesmente sabe. Eles ficaram sentados juntos perto do fogo até tarde da noite, falando sobre seus passados e seus sonhos para o futuro. Roubando beijos como adolescentes, apesar de ambos serem adultos com idade suficiente para saberem mais. Eventualmente, o cansaço os venceu, e Bennett insistiu que Catherine ficasse na cama de corda enquanto ele se acomodava no chão perto do fogo. Catherine protestou, mas acabou cedendo, e ela adormeceu enrolada em cobertores, com o som da respiração constante de Bennett e o estalar do fogo criando uma sinfonia de segurança e contentamento. A tempestade se dissipou pela manhã, deixando o mundo transformado em um paraíso cristalino de neve e gelo. Bennett cavou para tirá-los da cabana, depois trabalhou para limpar espaço suficiente para a carroça se mover. Os cavalos estavam bem, tendo resistido à tempestade em seu abrigo rústico, e no meio da manhã,
Eles estavam prontos para viajar novamente. A estrada para Fort Laramie era difícil, mas transitável. E eles chegaram ao forte no final daquela tarde para encontrar a guarnição ocupada limpando a neve e cuidando dos danos da tempestade. Bennett dirigiu direto para o quartel-general do comandante. Em 1 hora, Catherine se viu sentada em uma sala de estar aquecida, bebendo chá com a senhora Coronel Harrison, a esposa do comandante. Enquanto isso, Bennett providenciava o envio de um telegrama para a Academia de Cheyenne, explicando seu atraso. A senhora Harrison era uma mulher agradável na casa dos 50 anos, com olhos gentis e uma maneira maternal. Ela insistiu que Catherine ficasse com ela durante a noite, enquanto Bennett dormia nos alojamentos dos oficiais solteiros. E Catherine concordou agradecida, apesar de sua relutância em se separar de Bennett, mesmo que por uma noite. Aquele jovem está claramente apaixonado por você, observou a senhora Harrison, enquanto se sentavam perto do fogo de sua sala de estar naquela noite. E a menos que eu esteja muito enganada, o sentimento é mútuo. Catherine sentiu-se corar. É tão óbvio assim? Minha querida, o jeito que ele olha para você derreteria a neve em janeiro. E o jeito que você olha para ele é igualmente caloroso. A senhora Harrison sorriu gentilmente. Há quanto tempo vocês se conhecem? 3 dias, admitiu Catherine, e as sobrancelhas da senhora Harrison se ergueram. Eu sei como isso soa. Sei que é muito rápido, muito cedo. Mas, senhora Harrison, sinto como se o conhecesse a vida inteira. Ele é honrado e gentil e me vê como uma pessoa completa, não apenas como uma esposa em potencial ou um rosto bonito. Ele apoia meu desejo de lecionar. Não quer que eu desista da minha independência. Como eu poderia não me apaixonar por um homem assim? Você não poderia, disse a senhora Harrison simplesmente. E não é muito rápido se for certo. Eu conheci meu Henry por exatamente 1 semana antes de ele me pedir em casamento. E estamos casados há 32 anos. Às vezes, seu coração sabe coisas que sua cabeça ainda não alcançou. Elas conversaram até tarde da noite, e a senhora Harrison compartilhou histórias de seus primeiros dias como esposa de militar, as dificuldades e as alegrias da vida na fronteira. Catherine se viu contando à mulher mais velha coisas que mal admitira para si mesma. Medos sobre lecionar, preocupações em decepcionar sua família, esperanças de um futuro que incluísse tanto independência quanto amor. Você pode ter ambos, sabe? Disse a senhora Harrison. Uma carreira e um casamento, independência e parceria. Não é fácil, mas se você encontrar o homem certo, um que valorize seus sonhos tanto quanto os dele, é possível. E acho que o Sr. Sawyer pode ser esse tipo de homem. Catherine adormeceu naquela noite em uma cama confortável com lençóis limpos. Mas se viu sentindo falta da cabana rústica e da presença de Bennett por perto. Era notável como ela se acostumara rapidamente a ele. O quanto passara a confiar em sua força constante e competência tranquila. Amanhã trouxe céus claros e a promessa de uma viagem mais fácil. Bennett chegou cedo para buscar Catherine, e ela pôde ver que ele havia se arrumado. Tinha feito a barba e cortado o cabelo no barbeiro do forte. Ele parecia mais jovem, sem a poeira da trilha e a barba por fazer. E o coração de Catherine disparou ao vê-lo com sua camisa limpa e casaco escovado. Você parece descansada, disse ele, seus olhos quentes enquanto a observavam. A senhora Harrison a tratou bem. Muito bem, ela é uma mulher adorável. Catherine aceitou sua mão enquanto ele a ajudava a subir na carroça, agora reembalada e pronta para a última etapa de sua jornada. Quão longe estamos de Cheyenne? 2 dias, se as estradas estiverem boas. O comandante do forte disse que a estrada principal foi limpa ontem, então devemos avançar bem. Bennett sentou-se ao lado dela no assento da carroça, mais perto do que a estrita propriedade exigia, mas não tão perto a ponto de ser escandaloso. Catherine, estive pensando no que conversamos na cabana. O estômago de Catherine se agitou de nervosismo. E eu quero que você saiba que eu falei sério sobre tudo o que disse. Tenho sentimentos por você, sentimentos reais e sérios, mas não quero pressioná-la ou fazê-la se sentir obrigada de forma alguma. Você precisa começar seu cargo de professora com a cabeça limpa, não distraída por algum cowboy que a conquistou durante uma tempestade de neve. Então, estou sugerindo que levemos as coisas devagar quando chegarmos a Cheyenne, que eu lhe dê espaço para se adaptar à sua nova vida.
E então, em algumas semanas, se você ainda estiver interessada, eu poderia cortejá-la adequadamente. Visitar você na academia, levá-la para jantar, fazer as coisas direito. A consideração da proposta, o respeito que demonstrava por suas necessidades e sua posição, fizeram Catherine se apaixonar ainda mais por ele. Isso parece muito sensato, mas, disse Bennet, ouvindo a hesitação na voz dela. Mas não tenho certeza se quero ser sensata, admitiu Catherine. Fui sensata a vida inteira, Bennet. Sensata, responsável e cuidadosa. E onde isso me levou? Aos 22 anos, sem nada meu, exceto um cargo de professora que nem comecei ainda. Talvez seja a hora de eu correr um risco. Talvez seja a hora de eu seguir meu coração em vez da minha cabeça. Bennet parou a carroça bem ali no meio da estrada, virando-se para encará-la completamente. O que você está dizendo, Catherine? Estou dizendo que não quero esperar semanas para vê-lo novamente. Estou dizendo que sei o que quero, e é você. Estou dizendo que sim, vou aceitar o cargo de professora e vou trabalhar duro nele. Mas também quero construir uma vida com você. Estou dizendo que 3 dias podem parecer muito rápido, mas quando você sabe, você sabe. Catherine respirou fundo, reunindo coragem. Estou dizendo que se você me oferecesse seu nome junto com sua carroça, minha resposta seria sim. Bennet olhou para ela, sua expressão uma mistura de alegria e incredulidade. Catherine Dalton, você está me pedindo em casamento? Suponho que sim. Catherine sentiu uma risada borbulhar, apesar de seus nervos. Ou pelo menos estou convidando você a me pedir em casamento, o que parece mais apropriado. O rosto de Bennet se abriu em um sorriso que transformou toda a sua aparência, fazendo-o parecer jovem e despreocupado. Bem, então, senhorita Dalton, você me daria a grande honra de se tornar minha esposa? Sei que não sou grande coisa, apenas um rancheiro com uma pequena cabana e grandes sonhos. Mas juro a você que passarei todos os dias da minha vida tentando fazê-la feliz. Apoiarei seu ensino. Nunca pedirei que você seja menos do que é, e a amarei com tudo o que tenho. Sim, disse Catherine, seu próprio sorriso tão largo que fazia suas bochechas doerem. Sim, com certeza. Sim. Bennet a beijou ali mesmo na carroça, um beijo profundo, apaixonado e cheio de promessas. E Catherine o beijou de volta com todo o sentimento em seu coração. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Bennet apoiou a testa na dela. Estamos completamente loucos, disse ele, mas seu tom era de euforia, não de preocupação. Provavelmente Catherine concordou. Mas eu não me importo, e você? Nem um pouco. Eles continuaram em direção a Cheyenne em um estado de certeza eufórica, fazendo planos enquanto viajavam. Catherine começaria seu cargo de professora como programado, e Bennet voltaria para seu rancho para cuidar de negócios necessários. Em 2 semanas, ele voltaria a Cheyenne, e eles se casariam com um juiz de paz, com a senhora Harrison como testemunha, se ela pudesse ser persuadida a fazer a viagem. Catherine continuaria lecionando durante o ano letivo, morando na academia durante a semana e viajando para o rancho nos fins de semana, quando o tempo permitisse. No verão, ela moraria no rancho em tempo integral, e eles reavaliariam a cada ano para ver o que fazia mais sentido para a sua família. Não era um arranjo convencional, mas nada em seu relacionamento havia sido convencional desde o início. Eles eram duas almas independentes que se encontraram no meio de um inverno no Wyoming e estavam determinados a construir uma vida que honrasse tanto seus sonhos quanto seu amor. Eles chegaram a Cheyenne em uma tarde fria de dezembro. A cidade se espalhava pelas planícies com os trilhos da Union Pacific Railroad cortando seu centro. Bennet dirigiu direto para a Academia Feminina de Cheyenne, um imponente prédio de tijolos de 3 andares no lado leste da cidade. A diretora, Sra. Helena Pritchard, era uma mulher formidável na casa dos 60 anos. Ela olhou para Bennet com desconfiança, até que Catherine explicou as circunstâncias de sua chegada tardia. Muito irregular, resmungou a Sra. Pritchard, mas ela se abrandou quando Catherine apresentou o telegrama de Fort Laramie, confirmando sua história. Bem, suponho que você não pôde evitar ser pega em uma nevasca. Você tem sorte que o Sr. Sawyer estava lá para ajudá-la. Mais sorte do que você imagina, disse Catherine, trocando um olhar caloroso com Bennet. A Sra. Pritchard mostrou a Catherine seu quarto, um espaço pequeno, mas confortável,
no terceiro andar, com uma janela com vista para as montanhas. Bennett subiu com seu baú, e então ele e Catherine ficaram sem jeito na porta. De repente, cientes de que estavam prestes a se separar pela primeira vez desde que se conheceram. 2 semanas, disse Bennett, pegando as mãos dela nas suas. Voltarei em 2 semanas e nos casaremos. 2 semanas, Catherine concordou, embora até mesmo esse curto período parecesse impossivelmente longo. Bennett beijou sua testa, um gesto gentil que de alguma forma pareceu mais íntimo do que seus beijos apaixonados anteriores. Eu te amo, Catherine Dalton. Sei que é muito cedo para dizer isso, mas é verdade. Eu amo sua coragem, sua inteligência e seu belo coração. Eu também te amo, Catherine sussurrou. Vá com segurança, Bennett. Volte para mim. Cavalos selvagens não poderiam me manter longe. Catherine observou de sua janela enquanto Bennett subia em sua carroça e partia. Os cavalos levantavam poeira enquanto se dirigiam para o oeste, em direção ao seu rancho. Ela pressionou a mão contra o vidro frio, já sentindo falta dele, apesar de saber que o veria novamente em breve. As 2 semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades, enquanto Catherine se dedicava à sua nova posição. Ela ensinava leitura, escrita e aritmética para turmas de meninas com idades entre 8 e 16 anos, e descobriu que o trabalho era desafiador, mas profundamente satisfatório. As meninas eram alunas ávidas, e Catherine descobriu que tinha um dom para tornar até mesmo os conceitos difíceis acessíveis e interessantes. À noite, ela escrevia longas cartas para Bennett, contando-lhe sobre suas alunas e suas aulas, compartilhando seus triunfos e frustrações. As cartas de resposta dele chegavam em poucos dias, cheias de notícias sobre o rancho e doces declarações de afeto que faziam seu coração cantar. Ele escreveu que contou aos seus peões sobre seu casamento iminente e que eles estavam ocupados preparando a cabana para a chegada dela, adicionando toques femininos e fazendo reparos. Ele também esteve em Cheyenne 2 vezes para fazer os arranjos com o juiz de paz e para encomendar uma simples aliança de ouro na joalheria da cidade. Fiel à sua palavra, Bennett chegou exatamente 2 semanas depois de ter partido. Ele entrou em Cheyenne em uma manhã fresca de janeiro, com o sol brilhando forte. Catherine o encontrou na porta da academia e eles se abraçaram com a intensidade de pessoas que estiveram separadas por muito mais de 14 dias. Senti sua falta, Bennett murmurou contra o cabelo dela. Deus, Catherine, senti tanto a sua falta. Eu também senti a sua. Contei cada hora. Eles se casaram no dia seguinte em uma cerimônia simples no tribunal. A senhora Pritchard serviu relutantemente como testemunha, junto com um dos peões de Bennett. Um velho cowboy grisalho chamado Pete, que viera especialmente para a ocasião. Catherine usou seu melhor vestido, um de lã azul escuro que realçava a cor de seus olhos. E Bennett usou um terno novo que comprara em Cheyenne para a ocasião. Ele parecia desconfortável nas roupas formais, mas incrivelmente bonito. E quando ele deslizou a aliança de ouro em seu dedo, Catherine sentiu lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas. Eu os declaro marido e mulher, entoou o juiz. Pode beijar a noiva, Sr. Sawyer. Bennett a beijou completamente, a ponto de o juiz pigarrear com diversão. E a Sra. Pritchard fez um som de desaprovação, mas Catherine não se importou. Ela estava casada com o homem que amava, e o futuro se estendia diante deles, cheio de possibilidades. Eles passaram a noite de núpcias no melhor hotel de Cheyenne, um luxo no qual Bennett insistira. Isso apesar dos protestos de Catherine sobre a despesa. O quarto era quente e elegante, com uma cama de verdade e lençóis limpos, e uma vista das montanhas que Catherine passara a admirar. Bennett foi gentil e paciente com ela, e o que aconteceu entre eles naquela noite foi terno e apaixonado. E tudo o que Catherine esperava. Você está feliz? Bennett perguntou depois, enquanto estavam deitados abraçados. Impossivelmente feliz, Catherine o assegurou. Embora eu ainda não consiga acreditar que isso é real. 3 semanas atrás, eu era apenas uma garota de fazenda de Nebraska a caminho de um cargo de professora. Agora estou casada com um rancheiro do Wyoming que conheci porque uma diligência partiu sem mim. A melhor coisa que aquele cocheiro já fez foi deixar você para trás. Bennett disse, pressionando um beijo em sua têmpora. Lembre-me de agradecer ao velho Clem Morrison, se eu o vir novamente. Catherine riu, o som abafado contra o peito de Bennett. De alguma forma, duvido que ele apreciaria sua gratidão.
Provavelmente não, mas eu não me importo. Ele trouxe você para a minha vida, mesmo que acidentalmente. Eles ficaram em Cheyenne no fim de semana, e Bennett mostrou a cidade a Catherine. Apresentou-a a comerciantes e empresários que conhecia da venda de seu gado. Todos que encontravam os parabenizavam pelo casamento. E Catherine podia ver que Bennett era bem respeitado na comunidade, conhecido como um negociante honesto e um trabalhador esforçado. Na segunda-feira de manhã, Bennett levou Catherine de volta à academia para o início de sua semana de aulas. Eles haviam concordado que, durante o período letivo, ela moraria na academia de segunda a sexta-feira. E Bennett a buscaria toda sexta-feira à tarde para passar os fins de semana no rancho. Isso significava mais separação do que qualquer um deles queria. Mas também significava que Catherine poderia seguir sua carreira de professora enquanto construía um casamento. Voltarei na sexta-feira, Bennett prometeu enquanto se preparava para partir. E Catherine, se você achar que este arranjo não funciona, se for muito difícil ou se você não estiver feliz, encontraremos outra solução. Sua felicidade é mais importante do que qualquer plano que fizemos. Eu ficarei bem, Catherine o assegurou, embora já sentisse a dor de sua partida iminente. São apenas 5 dias. Podemos aguentar 5 dias. Aqueles primeiros meses de casamento foram um tempo de ajuste e aprendizado. Catherine se dedicou ao ensino durante a semana, despejando sua energia em suas aulas e em seus alunos. Na tarde de sexta-feira, ela estava sempre exausta, mas exultante, pronta para compartilhar os triunfos e desafios de sua semana com Bennett. Ele chegava à academia pontualmente às 4 horas, e a viagem até o rancho se tornou o momento favorito de Catherine na semana. Uma chance de relaxar e se reconectar com seu marido. O rancho era tudo o que Bennett havia descrito e mais. A cabana era pequena, mas bem construída, com uma grande lareira de pedra, uma área de cozinha e um único quarto. Bennett havia claramente trabalhado duro para torná-lo acolhedor. Havia cortinas nas janelas, tapetes de retalhos coloridos no chão e uma estante que Bennett construíra para a pequena coleção de livros de Catherine. A localização era espetacular, com as montanhas Laramie se erguendo a oeste, e o riacho que Bennett mencionara brilhando no vale abaixo. Catherine se apaixonou pela vida no rancho gradualmente, mas completamente. Ela aprendeu a cozinhar no fogão a lenha, a fazer pão e ensopado para Bennett e seus peões. Ela aprendeu os nomes dos cavalos e do gado, aprendeu a reconhecer os diferentes cantos dos pássaros que faziam ninhos perto do riacho. Nas manhãs de sábado, ela preparava um almoço e ela e Bennett saíam a cavalo para verificar o rebanho. Passavam horas juntos na cela, com nada além do vasto céu do Wyoming acima e as montanhas observando como sentinelas benevolentes. Os peões, 4 homens com idades entre 19 e 60 anos, tratavam Catherine com cortesia respeitosa e afeto óbvio. Pete, o mais velho, nomeou-se seu guardião não oficial e a ensinou a cavalgar melhor, a identificar uma vaca doente de uma saudável e a ler os sinais do tempo como Bennett fazia. O peão mais jovem, um rapaz chamado Tommy, que não devia ter mais de 20 anos, corava sempre que Catherine falava com ele. E trabalhava o dobro quando ela estava por perto, claramente desesperado para impressionar a nova esposa do chefe. A primavera chegou ao Wyoming em uma explosão de verde e bezerros recém-nascidos. E Catherine se viu dividindo seu tempo entre a sala de aula e o rancho com dificuldade crescente. Ela amava lecionar, amava ver seus alunos crescerem e aprenderem. Mas também amava o rancho e a vida que estava construindo com Bennett. O arranjo que eles fizeram funcionava, mas estava longe de ser perfeito. Eu gostaria que você pudesse estar aqui em tempo integral, Bennett admitiu em uma noite de sábado, enquanto se sentavam na varanda observando o pôr do sol sobre as montanhas. Eu sei o quanto lecionar significa para você, e nunca pediria que você desistisse, mas sinto sua falta durante a semana. A cabana parece vazia sem você. Eu também sinto sua falta, disse Catherine, encostando-se em seu ombro. Mas me comprometi a lecionar até o final do ano letivo e preciso honrar esse compromisso. Depois disso, podemos reavaliar. Talvez eu pudesse lecionar apenas no semestre de outono a cada ano. Ou talvez haja uma escola mais perto do rancho onde eu pudesse encontrar um cargo. Ou talvez você pudesse ensinar os filhos das famílias de rancheiros da região, sugeriu Bennett. Pete estava me dizendo que há pelo menos uma dúzia de famílias em um raio de 20 milhas que têm filhos precisando de educação.
A maioria delas não pode pagar para mandar seus filhos para a escola em Cheyenne. Então, as crianças ficam sem escola, ou suas mães tentam ensiná-las em casa com sucesso limitado. Se você quisesse começar uma pequena escola aqui no rancho, essas famílias provavelmente pagariam o que pudessem para seus filhos frequentarem. A ideia se enraizou na mente de Catherine imediatamente, crescendo e florescendo com possibilidade. Uma pequena escola de rancho, onde ela poderia ensinar crianças locais, enquanto ainda vivia em tempo integral no rancho com Bennett. Era perfeito, atendendo ao seu desejo de ensinar e, ao mesmo tempo, permitindo que ela construísse a vida com seu marido que ambos queriam. Isso poderia funcionar, disse ela lentamente. Precisaríamos construir uma escola. Nada chique, mas com carteiras adequadas, um quadro negro e prateleiras para livros. E eu precisaria avisar a senhora Pritchard que não voltaria após este período. Poderíamos construí-la neste verão, disse Bennett, a empolgação colorindo sua voz. Os peões poderiam ajudar e poderíamos tê-la pronta até o outono. Catherine, se é isso que você quer, farei tudo ao meu alcance para que aconteça. Eles passaram o resto da noite fazendo planos, esboçando projetos para a escola e discutindo currículo e suprimentos. Quando foram para a cama, Catherine tinha certeza de que haviam encontrado a solução certa. Uma maneira de honrar tanto sua paixão por lecionar, quanto seu amor por Bennett e pela vida no rancho. O ano letivo terminou no final de maio, e Catherine se despediu de seus alunos na academia com sentimentos mistos. Ela se afeiçoara às meninas e sabia que sentiria falta delas. Mas a perspectiva de começar sua própria escola e viver em tempo integral no rancho mais do que compensava o arrependimento de partir. O verão no rancho foi glorioso. Catherine ajudava com o gado quando necessário, mas passava a maior parte do tempo trabalhando na escola com Bennett e os peões. Eles a construíram perto do riacho, uma estrutura simples de uma sala com grandes janelas para deixar a luz entrar, e uma pequena varanda onde os alunos poderiam almoçar quando o tempo estivesse bom. Bennett encomendou carteiras e suprimentos de Cheyenne, e Catherine passou horas felizes arrumando o espaço e planejando seu currículo para o outono. A notícia sobre a nova escola se espalhou rapidamente e, em agosto, Catherine tinha compromissos de matrícula de 14 famílias, representando 23 crianças com idades entre 5 e 14 anos. Algumas famílias se ofereceram para pagar em dinheiro, outras em bens como ovos ou vegetais ou trabalho. E Catherine aceitou o que quer que pudessem oferecer. Não se tratava de ganhar dinheiro. Tratava-se de fornecer educação a crianças que, de outra forma, não teriam nenhuma. E Catherine não conseguia imaginar um trabalho mais satisfatório. A escola abriu na primeira semana de setembro de 1885, e Catherine se dedicou ao ensino com paixão renovada. Ter alunos de idades e habilidades tão variadas em uma sala era desafiador. Mas ela desenvolveu um sistema onde os alunos mais velhos ajudavam a ensinar os mais novos, criando uma comunidade de aprendizado que beneficiavam todos. Os pais eram gratos e elogiosos, muitas vezes demorando-se após deixar seus filhos para conversar com Catherine sobre seu progresso, ou para trazer pequenos presentes de agradecimento. Enquanto isso, o rancho prosperava sob a gestão cuidadosa de Bennett. O rebanho de gado cresceu, e ele pôde contratar 2 peões adicionais para ajudar com o aumento do trabalho. A cabana, que parecia adequada quando eram apenas os dois, começou a parecer apertada. E naquele outono, Bennett começou a planejar uma adição que acrescentaria uma sala de estar adequada e um segundo quarto. Por que precisamos de um segundo quarto? Catherine perguntou, embora suspeitasse que sabia a resposta. Os olhos de Bennett estavam quentes enquanto ele a puxava para perto. Estou esperando que precisemos dele para um berçário, eventualmente. A menos que você não queira filhos. Eu quero filhos, Catherine o assegurou. Quero uma casa cheia deles, eventualmente. Só não tinha certeza de quando você queria começar. Quero começar quando você estiver pronta, disse Bennett. Embora eu admita que tenho pensado muito nisso ultimamente. Vê-la com seus alunos, ver como você é paciente e amorosa com eles, me faz imaginar que tipo de mãe você será para nossos próprios filhos. Acontece que a questão de quando se tornou irrelevante quando Catherine percebeu em outubro que já estava grávida. A gravidez foi inesperada, mas alegremente bem-vinda. E Bennett tornou-se quase comicamente protetor, insistindo que Catherine descansasse mais e não levantasse nada pesado.
Catherine tolerou sua superproteção com paciência divertida, continuando a lecionar durante o inverno, enquanto seu corpo mudava e crescia. A filha deles nasceu no final de maio de 1886. Foi trazida ao mundo com a ajuda de uma parteira de um dos ranchos vizinhos, e com Bennett andando ansiosamente do lado de fora do quarto. Ela era perfeita, pequena, rosada e saudável, com uma mecha de cabelo escuro como o pai e pulmões que provavam que ela não tinha problemas em fazer suas necessidades conhecidas. Como devemos chamá-la? Bennett perguntou, embalando sua filha com terna admiração enquanto Catherine descansava contra os travesseiros. Eu estava pensando no nome da minha avó, Rose, Rosa Lenner, em homenagem à minha avó e à senhora Pritchard, que foi mais gentil comigo do que eu percebi na época. Rose Lenner Sawyer, disse Bennett, testando o nome. É perfeito. Ela é perfeita, Catherine. Nós fizemos uma pessoa de verdade. Catherine riu da maravilha em sua voz. Fizemos mesmo, e tenho a sensação de que ela vai nos manter muito ocupados. Rose provou ser um bebê contente que prosperou no rancho. E no outono, Catherine estava de volta ao ensino com Rose em um berço perto de sua mesa. Os alunos ficaram encantados com o bebê e as meninas mais velhas disputavam o privilégio de segurá-la durante o recreio. Catherine descobriu que a maternidade e o ensino se complementavam lindamente, cada papel enriquecendo o outro. 2 anos depois, o filho deles nasceu e eles o chamaram de James Bennett Sawyer, em homenagem ao pai de Bennett. Jaime, como o chamavam, era mais ativo do que Rose fora. Andou aos 9 meses e se metia em tudo com determinação destemida. Bennett adorava ambos os filhos, mas parecia particularmente encantado com seu filho. Levava Jaime com ele nas rondas do rancho assim que o menino teve idade suficiente para montar a cavalo. A vida se acomodou em um ritmo que parecia bom demais para ser verdade. A escola continuou a crescer, com Catherine eventualmente tendo que contratar uma professora assistente para ajudar a gerenciar os 35 alunos agora matriculados. O rancho prosperou ano após ano, permitindo que Bennett comprasse terras adicionais e expandisse seu rebanho. Eles construíram a adição à cabana, depois outra, até que a modesta cabana se transformou em uma casa de rancho adequada. Com 4 quartos, uma sala de estar de verdade e uma sala de jantar grande o suficiente para receber jantares para famílias vizinhas. Catherine nunca se arrependeu da escolha que fez naquele dia de dezembro, quando a diligência partiu sem ela. Se ela tivesse pegado aquela diligência, teria chegado a Cheyenne no horário e começado a lecionar na academia, provavelmente trabalhando lá por anos em um anonimato confortável. Ela poderia ter se casado eventualmente, provavelmente com algum lojista ou escriturário, e tido uma vida respeitável e previsível. Em vez disso, ela ficou presa. Foi resgatada por um cowboy que ofereceu sua carroça e seu nome. E encontrou um amor mais profundo e satisfatório do que jamais imaginara ser possível. Em seu 10º aniversário de casamento, Bennett levou Catherine a um piquenique no local onde ele parou a carroça pela primeira vez para lhe oferecer uma carona. Era dezembro novamente, frio, mas claro, e eles se sentaram enrolados em cobertores. Comiam sanduíches e bebiam café de uma garrafa térmica enquanto observavam seus filhos, Rose com 9 anos e Jaime com 7, brincando na neve por perto. Você se lembra de estar naquela rua em Lusk, vendo a diligência partir? Bennett perguntou. Lembro-me de pensar que minha vida tinha acabado. Catherine admitiu. Que eu tinha perdido minha única chance de independência e uma carreira significativa. E em vez disso encontrei algo melhor. Encontrei você e o rancho e uma maneira de ensinar que é mais gratificante do que qualquer coisa que eu poderia ter feito na academia. Encontrei um parceiro que me valoriza como igual, que apoia meus sonhos enquanto constrói os seus. Encontrei amor, família e uma vida que parece ter propósito. Catherine encostou a cabeça no ombro de Bennett. Encontrei tudo, Bennett, porque uma diligência partiu sem mim e um cowboy foi gentil o suficiente para me oferecer uma carona. A melhor decisão que já tomei, disse Bennett beijando sua têmpora, foi pedir para você compartilhar minha carroça. Embora eu admita, não tinha ideia de que levaria a tudo isso. A escola, os filhos, esta vida linda que construímos juntos. Você soube na hora? Catherine perguntou. Que eu era especial, que isso poderia ser algo real. Bennett considerou a pergunta com cuidado,
seu braço apertando-a. Eu soube que algo era diferente desde o momento em que a vi naquela rua com seu baú aos pés e aquela expressão determinada em seu rosto. Você parecia perdida, mas não derrotada. Assustada, mas não quebrada. E quando começamos a conversar, senti um clique, como uma chave girando em uma fechadura. Como se eu tivesse esperado a vida inteira por alguém que me entendesse como você. Então sim, acho que eu sabia. Talvez não conscientemente, mas em algum lugar bem no fundo, eu sabia que você ia mudar minha vida. Eu também senti, Catherine confessou, o que me assustou porque eu sempre fui tão prática, tão cuidadosa com tudo. E lá estava eu, me apaixonando por um estranho que conheci nas piores circunstâncias possíveis. Ia contra todas as regras pelas quais eu sempre vivi. E graças a Deus por isso, disse Bennett com um sorriso. Porque se você tivesse sido prática, teria esperado pela próxima diligência. E eu nunca mais a teria visto. O pensamento disso, de você ser apenas uma mulher que vi uma vez e com quem nunca falei, é insuportável. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, observando Rose e Jaime construírem um boneco de neve. As crianças estavam rindo, suas bochechas vermelhas de frio e esforço. E Catherine sentiu seu coração se encher de amor e gratidão por tudo o que tinha. Mais anos se passaram, marcados pelas estações que mudavam e pelas crianças que cresciam. Rose provou ter o amor de Catherine pelo aprendizado e se tornou assistente de sua mãe na escola aos 14 anos, mostrando um dom natural para o ensino. Jaime tinha a afinidade de seu pai pela vida no rancho e passava cada momento que podia trabalhando ao lado de Bennett, aprendendo o negócio desde o início. Em 1893, quando Catherine tinha 31 anos e Bennett 34, eles deram as boas-vindas ao seu terceiro filho, outra filha que chamaram de Grace. Naquela época, Rose tinha 12 anos e Jaime tinha 10, e ambos os filhos adoravam sua irmãzinha com devoção protetora. A casa do rancho ressoava com risos e o caos da vida familiar. E Catherine muitas vezes se pegava parando no meio de alguma tarefa mundana, sobrecarregada por quão abençoada ela era. A escola continuou a ser um pilar da comunidade. Com a reputação de Catherine como uma excelente professora se espalhando pela região, famílias se mudaram para a área especificamente por causa da escola. E a comunidade ao redor cresceu e prosperou. A escola original teve que ser expandida 2 vezes para acomodar o crescente número de matrículas. E Catherine acabou contratando 2 professoras assistentes em tempo integral para ajudar a gerenciar os quase 60 alunos que agora frequentavam. O rancho de Bennett tornou-se um dos mais bem-sucedidos da região, conhecido pela qualidade de seu gado e pela justiça de seu proprietário. Ele tratava bem seus peões, pagando-lhes salários decentes e fornecendo boas condições de vida, o que significava que ele nunca teve falta de ajuda competente. Ele foi eleito para a legislatura territorial em 1895 e serviu 2 mandatos. Trabalhou em legislação para apoiar pequenos rancheiros e melhorar a educação em áreas rurais. Através de tudo isso, o amor de Catherine e Bennett um pelo outro nunca diminuiu. Se alguma coisa, tornou-se mais forte a cada ano que passava. Aprofundado por desafios e triunfos compartilhados, pela intimidade cotidiana de construir uma vida juntos. Eles ainda encontravam tempo um para o outro, apesar das demandas dos filhos, do rancho e da escola. Ainda faziam passeios a cavalo à noite quando o tempo permitia. Ainda se sentavam na varanda à noite conversando e observando o pôr do sol. Quando o Wyoming alcançou o status de estado em 1890, eles comemoraram com uma festa no rancho que atraiu famílias de um raio de 50 milhas. Catherine olhou para a multidão de pessoas rindo e dançando em seu quintal. Para a escola visível à distância, para Bennett de pé com Jaime, mostrando-lhe algo sobre os cavalos. Para Rose ajudando a servir comida enquanto Grace cambaleava por perto, atrapalhando. E sentiu lágrimas de gratidão picar em seus olhos. Feliz? Bennett perguntou, aparecendo ao seu lado com 2 copos de limonada. Impossivelmente feliz, disse Catherine, aceitando um copo e erguendo-o em um brinde. A condição de estado do Wyoming e a louca chance que nos uniu. As diligências que partem na hora certa, acrescentou Bennett com um sorriso, e aos cowboys que oferecem carona a professoras perdidas. Eles brindaram e beberam. E então Bennett puxou Catherine para uma dança,
apesar de seus protestos risonhos de que eram velhos demais para tais bobagens. Eles não eram velhos demais, apenas duas pessoas ainda muito apaixonadas, celebrando a vida que construíram a partir de um começo inesperado. Os anos continuaram a passar, cada um trazendo novas mudanças e desafios. Rose se tornou uma bela jovem que assumiu grande parte da operação da escola. Eventualmente, casou-se com um jovem advogado de Cheyenne, que crescera em um rancho e entendia seu compromisso com o ensino. Jaime casou-se com a filha de um rancheiro vizinho, uma garota espirituosa chamada Elizabeth, que se encaixou na família Sawyer como se sempre tivesse feito parte dela. Grace mostrou talento artístico e passava horas desenhando o rancho e as montanhas. Eventualmente, frequentou a escola de arte em Denver antes de retornar para abrir uma pequena galeria em Lusk. Catherine e Bennett se tornaram avós 5 vezes, e a casa do rancho que antes parecia tão grande estava novamente lotada durante as reuniões de família. Eles a expandiram mais uma vez, adicionando uma ala projetada especificamente para acomodar filhos e netos visitantes, com quartos que podiam abrigar várias pessoas e uma área de recreação onde os netos podiam gastar sua energia ilimitada. Em 1910, Catherine e Bennett comemoraram seu 25º aniversário de casamento com uma grande festa que atraiu pessoas de todo o estado. Ex-alunos vieram para homenagear Catherine, trazendo seus próprios filhos para conhecer a professora que fizera tanta diferença em suas vidas. Rancheiros e empresários vieram parabenizar Bennett por seu sucesso e sua reputação de integridade. O governador do Wyoming compareceu, fazendo um discurso sobre como os Sawyers exemplificavam o melhor dos valores do Wyoming: trabalho duro, família e serviço comunitário. Mas o momento mais significativo veio no final da noite, depois que a maioria dos convidados partiu. Quando Catherine e Bennett ficaram sozinhos na varanda, olhando para o rancho que crescera da modesta propriedade de Bennett para uma empresa próspera. 25 anos. Catherine se maravilhou. Parece impossível que tenha passado tanto tempo. E, no entanto, lembro-me do dia em que nos conhecemos como se fosse ontem. Lembro-me exatamente de como você estava naquela rua. A determinação em seu queixo e o medo em seus olhos que você tentava tanto esconder. Lembro-me de pensar que você era a pessoa mais corajosa que eu já tinha visto. Eu estava apavorada, Catherine admitiu, de ficar presa, de perder meu cargo de professora, de aceitar a ajuda de um estranho. Mas eu fiz mesmo assim, e isso me trouxe aqui, a esta vida, a você, a tudo o que construímos juntos. Bennett se virou para encará-la, pegando ambas as mãos dela nas suas. Seu cabelo estava mais grisalho do que escuro agora, e linhas marcavam seu rosto de anos de sol e vento. Mas seus olhos eram os mesmos verdes de sempre, ainda cheios de amor e calor quando ele olhava para ela. Catherine Sawyer, eu te amo desde quase o momento em que te conheci. E te amo mais hoje do que há 25 anos. Você é minha parceira, minha melhor amiga, minha maior bênção. Você me deu filhos e netos. Você construiu uma escola que educou centenas de crianças. Você fez do nosso rancho um lar e um ponto de encontro para a família e a comunidade. Você superou todos os sonhos que eu já tive para a minha vida. Catherine sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me ofereceu sua carroça e seu nome quando eu não tinha nada, Bennett. Você me viu como uma pessoa completa, com meus próprios sonhos e ambições. E você passou 25 anos apoiando esses sonhos enquanto construía os seus. Você tem sido um marido e pai incrível e me mostrou todos os dias o que é o amor verdadeiro. Não consigo imaginar minha vida sem você. Eles se beijaram ali na varanda, um beijo que continha 25 anos de amor, parceria e sonhos compartilhados. Seus filhos e netos, observando das janelas, sorriram e se viraram para lhes dar privacidade, entendendo que o que seus pais e avós compartilhavam era algo raro e precioso. Mais anos se passaram, mais suaves agora que Catherine e Bennett entravam nos seus 60 anos. Eles entregaram grande parte da operação da escola para Rose, embora Catherine ainda desse algumas aulas por semana porque não conseguira imaginar desistir completamente. Bennett entregou a maior parte da gestão do rancho para Jaime, embora ainda saísse a cavalo para verificar o rebanho e oferecesse orientação quando solicitado. Eles tiraram mais tempo para si mesmos, fazendo viagens para Denver e São Francisco, visitando amigos e familiares que não viam há anos, mas sempre voltavam para o rancho com alívio e alegria, porque este era o lar,
esta terra onde haviam construído sua vida juntos. Em 15 de dezembro de 1919, exatamente 35 anos depois que a diligência deixou Catherine presa em Lusk, eles fizeram outra viagem ao local onde Bennett lhe ofereceu uma carona pela primeira vez. Ambos tinham 60 anos agora, movendo-se mais devagar do que antes, mas ainda fortes e ativos. Eles ficaram de mãos dadas, olhando para as montanhas, pensando em tudo o que acontecera naqueles 35 anos. Você tem algum arrependimento? Bennett perguntou. Algo que você gostaria que tivesse sido diferente? Catherine considerou a pergunta com cuidado. Eu gostaria que meus pais tivessem vivido o suficiente para ver o que construí aqui, para conhecer todos os seus netos. Gostaria que minha mãe pudesse ter visto que eu estava certa em vir para o Oeste, que eu encontrei felicidade de propósito. Mas arrependimento sobre minhas escolhas, sobre me casar com você, sobre construir esta vida, nenhum. E você? Nenhum. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu, Catherine. A melhor coisa de todas. Eles jantaram naquela noite com toda a família. 3 filhos, 5 netos e 2 bisnetos que nasceram naquele ano. A casa estava cheia de barulho, risos e amor, e Catherine olhou ao redor da mesa sentindo-se mais abençoada do que jamais pensara ser possível. Após o jantar, quando os pratos foram limpos e os netos estavam brincando na sala de estar, Rosie ergueu seu copo para um brinde. Aos meus pais, que mostraram a todos nós o que é o amor e a parceria verdadeiros, que construíram algo duradouro e significativo a partir de nada mais do que acaso e coragem, que nos ensinaram a trabalhar duro, amar profundamente e nunca ter medo de arriscar em algo que parece certo. Obrigada por tudo o que nos deram. Todos ergueram seus copos e beberam, e Catherine viu lágrimas nos olhos de Bennett que combinavam com as suas. Eles haviam construído algo extraordinário. Não apenas um rancho de sucesso ou uma boa escola, mas um legado familiar de amor, trabalho duro e integridade que se estenderia muito além de suas próprias vidas. Catherine e Bennett viveram até os seus 80 e poucos anos, permanecendo ativos e engajados com sua comunidade até o fim. Bennett faleceu pacificamente em seu sono em 1935, aos 86 anos, com Catherine segurando sua mão e seus filhos reunidos ao redor de sua cama. Catherine o seguiu apenas 6 meses depois, incapaz ou indisposta a continuar sem seu parceiro de 50 anos. Eles foram enterrados lado a lado em uma colina com vista para o rancho. Seus túmulos marcados com lápides simples que continham seus nomes e datas. E uma única linha que Bennett havia solicitado anos antes ao fazer seu testamento. A pedra de Catherine dizia: amada esposa, mãe e professora que encontrou seu destino quando uma diligência partiu sem ela. A de Bennett dizia: amado marido e pai que ofereceu sua carroça e seu nome e ganhou tudo. Seu legado viveu através de seus filhos e netos, através da escola que ainda funcionava na propriedade do rancho, educando crianças locais, através do próprio rancho, que permaneceu na família Sawyer por gerações. Mas mais do que qualquer legado físico, eles deixaram para trás a memória de uma história de amor, que começou com uma diligência perdida e a bondade de um cowboy e se transformou em algo extraordinário que tocou centenas de vidas. Anos depois que Catherine e Bennett se foram, sua bisneta descobriu um maço de cartas em um velho baú no sótão da casa do rancho. Eram as cartas que Catherine e Bennett haviam escrito um ao outro durante os primeiros meses de seu casamento, quando Catherine estava lecionando na academia durante a semana. A jovem as leu com lágrimas escorrendo pelo rosto, comovida pela ternura, paixão e profundo respeito que caracterizavam cada palavra. A última carta no maço era uma que Bennett havia escrito para Catherine, mas aparentemente nunca enviou. Foi encontrada em sua escrivaninha após sua morte. Tinha a data de seu 50º aniversário de casamento e dizia: minha querida Catherine, enquanto escrevo isto, estou tomado de gratidão pela vida que compartilhamos. 50 anos atrás, vi uma mulher sozinha em uma rua fria, abandonada por um cocheiro sem paciência, e lhe ofereci uma carona. Pensei que estava simplesmente ajudando alguém em necessidade. Não tinha ideia de que estava encontrando meu destino. A mulher que transformaria minha vida de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Você arriscou em um cowboy rude com nada além de uma carroça e um sonho. E você me ajudou a construir algo extraordinário. Você trouxe educação para crianças que não teriam nenhuma.
Você encheu minha casa de amor e risos. Você me mostrou todos os dias o que significa ser verdadeiramente parceiros em todos os sentidos da palavra. Eu te amei por 50 anos, e se tivesse mais 50, ainda te amaria. Você é meu coração, meu lar, meu tudo. Com todo o meu amor, sempre Bennett. A bisneta preservou cuidadosamente as cartas, eventualmente doando-as ao Museu do Estado do Wyoming, onde se tornaram parte de uma exposição sobre mulheres da fronteira e romance do Oeste. Pessoas de todo o país vieram para ler as cartas e aprender a história de Catherine e Bennett Sawyer. A professora e o cowboy cuja história de amor começou quando uma diligência partiu sem ela em dezembro. Sua história se tornou uma parte querida da história do Wyoming. Um lembrete de que, às vezes, os piores momentos levam aos melhores resultados, que arriscar em algo que parece certo pode levar a coisas extraordinárias, e que o amor verdadeiro pode começar das maneiras mais inesperadas. O rancho ainda existia, a escola ainda funcionava, e gerações de Sawyers ainda viviam na terra que Bennett e Catherine construíram juntos. Um testemunho vivo do poder da coragem, do acaso e do amor. E todo dezembro, no aniversário do dia em que a diligência deixou Catherine presa em Lusk, a família Sawyer se reunia no rancho para honrar seu legado. Eles erguiam copos em um brinde aos ancestrais que começaram tudo, ao cocheiro que foi impaciente demais para esperar, e ao cowboy que ofereceu sua carroça e seu nome a uma mulher perdida e encontrou seu mundo inteiro em troca.